E aí, pessoal, tudo certinho? Vamos lá. A gente fechou o procedimento licitatório comum no bloco anterior e hoje eu quero falar com vocês, nesse bloco agora, eu quero falar com vocês acerca das contratações diretas. Antes de mais nada, é importante ter na cabeça que contratação direta é sempre enxergada como exceção. A regra é a realização do procedimento licitatório, tá? Então, no Brasil, a regra é licitar para contratar. Excepcionalmente, existe a possibilidade de se contratar sem a realização do procedimento licitatório. São as hipóteses de contratação direta, que nós vamos dividir em dispensa e inexigibilidade. Daqui a pouquinho a gente vai entrar no procedimento delas, porque por mais que sejam hipóteses de contratação direta, entre aspas, não são situações em que a administração contrata com quem ela quiser. São situações em que é possível contratar sem licitar, mas respeitando o procedimento da dispensa e o procedimento da inexigibilidade. Mais adiante a gente fala sobre ele. O que eu queria começar dizendo é que dispensa e inexigibilidade são duas coisas diferentes. Então, o ponto em comum é que ambas são situações de contratação direta. Tanto na dispensa quanto na inexigibilidade, a administração pública contrata sem licitar. Isso vale tanto num caso quanto no outro. No entanto, a dispensa é uma coisa e a inexigibilidade é outra absolutamente diferente. E eu vou começar conversando justamente acerca da inexigibilidade. O artigo 74 da lei estabelece que é inexigível a licitação sempre que for inviável a competição. Então, a inexigibilidade parte dessa lógica. É inexigível a licitação sempre que for inviável competir. Se a competição for inviável, então a licitação será inexigível. A ideia é de que, havendo viabilidade de competição, tem que licitar. Se a viabilidade de competição não existe, a licitação será inexigível. Então, são situações em que a administração vai ter que demonstrar que não é possível fazer competição. O procedimento licitatório é, antes de mais nada, um procedimento competitivo. Então, se não for possível competir, não há como se exigir a realização do procedimento licitatório. Por isso, pessoal, o rol de inexigibilidade do artigo 74, ele é um rol meramente exemplificativo. Exatamente. O artigo 74 traz um rol de inexigibilidade de licitação, mas esse rol nada mais é do que a apresentação de alguns exemplos de inexigibilidade. É um rol exemplificativo. Eu vou estabelecer situações em que a lei considera que é inviável a competição, porque mesmo que não esteja nesse rol do artigo 74, se eu conseguir comprovar que a competição é inviável, a licitação será inexigível. Então, a inexigibilidade se pauta na inviabilidade de competição, razão pela qual o rol do artigo 74 é um rol exemplificativo. Mas a Lei 8666 trazia 3 exemplos de inexigibilidade. A nova lei traz 5 exemplos de inexigibilidade. Vou começar por aqueles que a gente já conhece da lei anterior, tá? Então, para começar, é inexigível a licitação sempre que for inviável a competição, em especial para a contratação de bens ou serviços cujo fornecedor seja exclusivo. Então, em se tratando da contratação de bens ou serviços com fornecedor exclusivo, haverá inexigibilidade de licitação. É inviável competir. Não há como competir nos casos em que eu tenha um único fornecedor. Olha, não é fabricante exclusivo, tá? Às vezes, o fabricante é exclusivo, mas eu tenho vários fornecedores. Nesse caso, não há inviabilidade. Para que haja inviabilidade de competição, eu estou diante de uma situação em que o fornecedor é exclusivo. É isso. Não tem como fazer competição. Ou eu contrato com o infeliz ou eu não contrato com ninguém. Só ele é fornecedor daquele bem ou serviço que eu preciso. Diante desse contexto, eu tenho uma inviabilidade lógica de competição. Não tem como competir
um dos pressupostos da licitação, que a gente chama de pressuposto lógico, é justamente a pluralidade de bens e de fornecedores. Se o bem é único ou o fornecedor é único, é inviável a competição. Também, a lei estabelece que é inexigível a licitação para a contratação de artistas consagrados pela mídia ou pela opinião pública. Vamos lá. Mais uma vez, estamos diante de uma situação em que não seria possível fazer competição. Por quê? Os critérios de competição seriam critérios subjetivos, né? Como eu faria para competir na escolha entre dois artistas consagrados pela mídia ou pela opinião pública? Eu não tenho como dizer e justificar porque eu estou escolhendo um artista e não o outro. Vai ter um show, escolho a Ivete Sangalo ou como é? Esqueci o nome dele. Nossa, por que o nome fugiu? Enfim, Ivete Sangalo ou Luan Santana? Não era o Luan Santana que eu estava procurando na minha cabeça, não. Era outro nome. Mas o que eu estou lhe dizendo é que os critérios seriam absolutamente subjetivos. É impossível. Gustavo Lima, que era o que eu estava tentando falar. Mas não importa. Eu estou mostrando para vocês que seriam critérios subjetivos e é impossível que haja um consenso de todos na escolha de um em detrimento do outro. A verdade é que eu não tenho como pautar essa contratação em critérios objetivos. A contratação de artistas consagrados pela mídia ou pela opinião pública não consegue ser feita de forma objetiva. Vai depender do lugar, vai depender da ocasião, da época, do evento. Então, tudo isso vai ter que ser levado em consideração e vai ser feito com base na discricionariedade do gestor, não sendo possível fazer competição. Também, a lei fala que é inexigível a licitação para a contratação de serviço técnico especializado de natureza intelectual com profissionais de notória especialização. Então, também é inexigível a licitação para a contratação de serviço técnico especializado de natureza intelectual com profissionais de notória especialização. A contratação de serviço técnico especializado, ela traz uma lógica de que muitas vezes a administração pública precisa de um profissional muito qualificado e que não estaria disposto a participar de procedimento licitatório. Como eu preciso de alguém que tenha uma especialização notória, eu preciso ir buscar ele no mercado e não achar que ele vem atrás de mim. Então o raciocínio é que essa contratação costuma ser feita para serviços de capacitação, serviços de assessoria, projeto básico, eu tenho uma causa muito importante, eu preciso de um acompanhamento especial nela, eu preciso de um parecer jurídico em um evento muito relevante. Ou seja, são situações em que a administração precisa de um profissional de notória especialização para garantir a qualidade da execução daquele objeto, tá? Tome cuidado com um detalhe. A lei diz expressamente, e essa é a pegadinha de prova, que é inexigível a licitação para a contratação de serviço técnico especializado de natureza intelectual, com profissionais de notória especialização, e logo depois ele diz, olha, lembre que é vedada a inexigibilidade para serviços de divulgação e para serviços de publicidade. Então, é vedada a inexigibilidade quando se tratar de serviço de divulgação e quando se tratar de serviço de publicidade. Nesses casos, divulgação e publicidade, não pode haver esse fundamento de inexigibilidade. É bem o caso que ele vai colocar na prova, né? Uma situação de uma contratação de um serviço técnico especializado para um serviço de publicidade. Não pode. Divulgação e publicidade não entram no rol dos serviços técnicos especializados de natureza intelectual que justifiquem a inexigibilidade com profissionais de notória especialização. Também é inexigível a licitação. Essas eram as três clássicas, tá? Quando você abria 8666, você se deparava com essas três hipóteses de inexigibilidade. Fornecedor exclusivo, artistas consagrados pela mídia, serviço técnico especializado com profissionais de notória especialização. Beleza.
Agora, temos uma outra hipótese de inexigibilidade que também tem que tomar cuidado para não cair na pegadinha. Por quê? Na lei anterior, era tratada como dispensa e agora passou a ser tratada como inexigibilidade. Aquisição e locação de bens imóveis nos casos em que a localização e as instalações condicionem a escolha. Então, é inexigível a licitação para aquisição e locação de bens imóveis nos casos em que a localização e as instalações condicionem a escolha. Eu quero adquirir um determinado imóvel e somente aquele consegue me atender. Dadas as instalações... Peço desculpas. Vai repetir. Eu sempre faço 2 vezes. Me perdoe. Então, eu quero fazer a aquisição de um bem imóvel, eu coloco uma luz na minha frente para vocês me assistirem bem. E essa luz, às vezes, ela me incomoda. É bem raro, mas de vez em quando acontece. Só justificando. Então, essa aquisição e locação de imóveis, ela vai se dar porque eu vou explicar que nenhum outro imóvel consegue me atender, considerando ao mesmo tempo as instalações do imóvel e a localização dele, aquele é o único imóvel que consegue atender a minha demanda. Então, se ele é o único imóvel que consegue atender a minha demanda, isso não é dispensa, é inexigibilidade. Estamos diante de uma situação de inviabilidade de competição. É inviável competir, porque o único imóvel que me atende é aquele, tá? Por fim, nós temos o credenciamento. O credenciamento, pessoal, ele não segue o procedimento da inexigibilidade. O credenciamento, ele é um procedimento auxiliar. A gente vai falar dos outros procedimentos auxiliares no próximo bloco, mas esse eu vou falar aqui, tá? O que acontece, pessoal? O credenciamento, ele conceitualmente pode ser caracterizado como uma inexigibilidade, porque trata de situações em que é inviável a competição. Então é inviável a competição porque se trata de contratações não excludentes. A administração vai fazer contratação e a contratação de um não exclui do outro. Então não há como competir. Por isso, conceitualmente, é uma inexigibilidade. Procedimentalmente, ele segue um procedimento auxiliar por meio de um edital de chamamento público. Então vamos lá. Primeiro, a lei diz que é possível se utilizar o credenciamento. Primeiro, nesses casos de contratações não excludentes, são os casos mais famosos, né? Uma secretaria de saúde de um município vai fazer o credenciamento de laboratórios para atender pelo SUS. Se publica um chamamento público, informa os requisitos mínimos que o laboratório precisa ter, define o valor fixo, normalmente tabela SUS, um valor fixo pelo pagamento de cada exame e pronto. Quem quiser participar, vem. Ninguém vai dizer assim, eu dou R$1 a menos por tal exame. Isso não existe. O valor é fixo. Então todos se credenciam, vêm participar. Se tiver um laboratório interessado, eu credencio um. Se tiverem 5, melhor ainda, que eu consigo distribuir e atender a minha demanda toda do município. Então a ideia é de que nesses casos, a contratação de um não exclui do outro. São contratações não excludentes. Também nós temos contratações por credenciamento quando a escolha do prestador do serviço, do executor da atividade, vai ser do usuário, de terceiro. Isso. Imagine que eu preciso credenciar bancos para pagar meus documentos de arrecadação. Então, o documento de arrecadação da Receita Federal, um DARF. Aí eu digo, bancos, o valor que eu pago para quem usar o seu sistema é tantos por cento do DARF. Pronto, tá tudo ótimo. Aí eu emito o DARF, o contribuinte diz, eu pago aonde? Eu digo em qualquer banco da minha rede credenciada. Eu credenciei os bancos primeiro, e aí, agora, é o usuário que vai escolher qual que ele vai usar. E por fim, o credenciamento pode ser utilizado para contratações de mercados fluidos, nos termos do regulamento. O tema ainda não foi regulamentado no governo federal e por isso a gente ainda não utiliza, tá? Na prática não devem te perguntar isso, mas vai se imaginar essa contratação de mercados fluidos para compra de passagem aérea, de combustível,
É mercados que têm uma variação muito grande e que você possa credenciar fornecedores para ir comprando na medida em que for tendo necessidade, tá? A princípio, o credenciamento deve ser feito nos termos do artigo 79. Então, embora ele tenha sido alocado conceitualmente como uma hipótese de inexigibilidade, na verdade, vai ser realizado um procedimento auxiliar de credenciamento. Então, se publica um edital de chamamento público. Nesse edital de chamamento público, vai se definir os requisitos mínimos para que ele esteja credenciado e o valor, que vai ser um valor fixo pela contratação. E aí, todos aqueles que estiverem interessados vão se credenciar. E eu vou estabelecer depois critérios de escolha objetivos para a divisão do objeto. Eu vou dizer, ó, você vai fazer tantos, você tantos. Então, laboratório, eu vou dividir com base em critérios de regulação, né? Ou seja, eu preciso definir critérios objetivos para que os credenciados executem o serviço. Ok? Beleza. Pessoal, além da inexigibilidade, também é hipótese de contratação direta a dispensa de licitação. A dispensa, ela é uma contratação direta um pouquinho diferente. Por quê? Ela se apresenta em situações em que a competição é viável. Não há inviabilidade de competição. Seria plenamente viável competir. Então, nessas situações de dispensa, seria possível realizar o procedimento licitatório. Não há inviabilidade, não há impossibilidade de competição. Seria plenamente possível se fazer competição, mas a lei dispensa. Precisa não. É viável competir, mas você não precisa se preocupar com isso. Então, são situações em que seria viável a competição, mas a lei diz que você não vai precisar se preocupar com ela. São, portanto, situações que não comportam analogia. Eu não tenho como, diferente da inexigibilidade, que eu verifico ali inviabilidade de competição, e eu consigo checar quais são as hipóteses, aqui eu não tenho como fazer analogia. Só a dispensa nas hipóteses taxativamente previstas em lei. Então, o rol de dispensa é taxativo. O artigo 75 prevê um rol de licitação dispensável e o artigo 76 prevê um rol de licitação dispensada. Na prática, hoje, não faz muita diferença, não, tá? Enfim, o fato é que nessas situações, a lei estabelece expressamente a dispensa de licitação. E o rol é um rol taxativo de dispensa. Não há a possibilidade de você enxergar outras hipóteses de dispensa além daquelas estabelecidas na lei. Então, só haverá dispensa de licitação nas hipóteses previstas na lei. E ponto final. Não existem outras hipóteses de dispensa de licitação. Dentro desse contexto, existem mais de 30 hipóteses de dispensa que você vai ter que ter na cabeça. Para prova objetiva, é decoreba. É porque na segunda fase é muito tranquilo. A gente tem o código na mão. Eu marco com vocês os códigos por cores, né? Então, por exemplo, licitações, que é um tema que fica sob minha responsabilidade. A gente marca ela toda de vermelho. Então, tudo que tiver de vermelho no código, a gente já sabe que é licitação. A gente já marca os artigos, coloca marcador. Na hora da prova não tem como errar. Mas na primeira fase, tem um decorebazinho. E as hipóteses de dispensa são decoreba. Eu vou trabalhar com vocês aqui as 3 hipóteses de dispensa mais famosas que caem em prova. Vale a pena dar uma lida rápida nas demais, né? Até para você conhecer, é uma prova objetiva. Então, vindo numa prova objetiva, você consegue detectar, não precisa declamar que nem um poema. Mas caiu na questão, você leu, lembrou, é isso que eu quero, tá? Então vamos lá. Para começar, quando a gente trata de dispensa, a primeira dispensa de todas, a mais famosa de todas, é a dispensa de valor. A dispensa de valor está regulamentada na lei como situações em que a lei considera o valor tão baixo que ela dispensa a realização do procedimento licitatório. Então, de novo, seria plenamente viável competir, mas ela diz, esse valor? Precisa não, pode fazer a contratação direta. Que valores são esses?
A lei diz que é dispensável a licitação para aquisição de bens e serviços até R$50 mil. E para obras e serviços de engenharia até R$100 mil. A própria lei diz que o presidente da República, por meio de decreto, deverá atualizar anualmente esses valores. Os valores atualmente estão atualizados, basicamente, para bens e serviços até 57.200 e para obras e serviços de engenharia até 114.400, tá? Então, é dispensável a licitação para contratações até esses valores. Nesses casos, não há necessidade de licitar, embora seja plenamente viável a competição. Vale a pena lembrar que esses valores devem tomar por base a demanda da unidade gestora no exercício financeiro. Então, não se analisa isso por contratação, porque muitas vezes eu preciso comprar 100 mil de cadeira, aí eu faço 2 dispensas de 50 mil, ao invés de licitar, porque 100 mil para bens e serviços eu tenho que licitar. Isso a gente chama de fracionamento do objeto da contratação. Então, quando se fala de dispensa de valor, é muito importante tomar por base o cuidado com o fracionamento do objeto. Por isso, deve-se enxergar a demanda da unidade gestora no exercício financeiro. Então, dentro daquele exercício financeiro, essa demanda não ultrapassa 57.200, é dispensa. Eu não posso fazer uma dispensa até 57 e depois licitar o que sobrar. Esse fracionamento é ilegal, é fraude à licitação. Também é importante vocês terem na cabeça que existem exceções no que diz respeito a esses valores, que é a duplicação. No caso das agências executivas, deixa eu mudar de cor. No caso das agências executivas e dos consórcios públicos, então vocês aprendem isso com a Vale e com a Fran, né? Agência executiva que não é agência reguladora, é aquela agência executiva que celebrou contrato de gestão. E, no caso dos consórcios públicos, aqueles da Lei 11.107, a dispensa de licitação será em dobro. Então, será duplicada a dispensa de licitação quando se tratar de contratação de agências executivas ou de consórcios públicos. Se a agência executiva estiver contratando ou consórcio público, esses têm dispensa de licitação dobrados. Ok? Beleza. Além da dispensa de valor, nós temos uma outra dispensa que ocorre nos casos de licitação deserta e nos casos de licitação fracassada. O que é isso? Para começar, a licitação deserta é a expressão utilizada para aquelas situações em que a administração abre um procedimento licitatório e não há interessados. Então, se publica o edital e não aparece nenhum interessado naquele procedimento licitatório. Isso nós chamamos de licitação deserta. A licitação foi deserta porque, apesar da realização do procedimento licitatório regular e da divulgação do edital, conforme determinado pela legislação, não houve nenhum interessado na licitação. Nesses casos, trata-se de licitação deserta. A licitação fracassada é diferente. Os interessados aparecem, mas eles são todos desclassificados ou eles são todos inabilitados. Nesse caso, a licitação é fracassada, porque os licitantes apareceram, mas ninguém conseguiu chegar até o fim do procedimento licitatório. Nos casos em que a licitação for deserta, ou nos casos em que a licitação for fracassada, porque todos foram desclassificados por apresentarem preços mais altos do que o orçamento estimado. Você se lembra que eu disse que o orçamento estimado da administração é o máximo que ela paga, né? Pois é. Então, se a licitação for fracassada, porque todas as propostas ficaram acima do orçamento estimado, ou se a licitação foi deserta, se a administração conseguir encontrar alguém que tem interesse em contratar, nas condições daquele procedimento licitatório, que foi deserto ou fracassado, é possível a dispensa de licitação. Então, todo mundo apresentou preço muito alto.
ou nem apareceu, se eu achar alguém que queira comprar no meu preço, eu posso contratar por dispensa, tá? Então também é uma dispensa de licitação que não tem a ver com valor. A terceira hipótese de dispensa famosa que eu quero que você anote são as contratações emergenciais. Situações de emergência devidamente justificadas. Claro que a emergência não foi causada pelo próprio agente, né? Que a gente chama de emergência fabricada. Ele mesmo esqueceu de andar com o processo licitatório, não dá tempo mais. Não é isso. É uma situação de urgência. Nesses casos, é dispensável a licitação para aquelas contratações efetivamente vinculadas à situação de urgência. Então, é dispensável a licitação para aquelas situações diretamente ligadas à urgência e que vão atender à situação de urgência. Nesse caso, nós teremos uma dispensa emergencial. Esse contrato não pode ultrapassar 12 meses, sendo que a lei diz que é vedada a prorrogação e é vedada a celebração de novo contrato com a mesma empresa, que também é quase como se fosse uma prorrogação, né? Então, a ideia é, eu preciso ver o que é urgente mesmo. Tocou fogo no hospital da cidade. É urgente? É. Vou fazer uma contratação emergencial. Ah, vou aproveitar e fazer a capela do hospital que eu sempre quis. Não, a capela não é urgente, vai ter que licitar. Acabou a discussão. Tudo bem. Então, eu fiz uma análise e vi que a reconstrução vai demorar 2 anos. Não entra no emergencial. Eu vou consertar o pronto-socorro que eu consigo fazer em 12 meses, eu consigo resolver esse problema, então eu pego a parcela que é mais urgente que consegue ser resolvida dentro do prazo de 12 meses. Essa contratação emergencial não tem limite de valor, mas ela não pode ultrapassar 12 meses e, ao final desse período, eu não posso nem prorrogar o contrato, nem fazer um novo contrato com a mesma empresa, que é quase como se fosse prorrogar, ok? Em todos os casos, a lei estabelece um procedimento de dispensa e de inexigibilidade. Então, por mais que a gente chame de contratação direta, ela não é direta, 100%. Por quê? Deve ser feito um estudo técnico preliminar, se for o caso. O estudo técnico preliminar para dispensas e inexigibilidades não é obrigatório. A lei fala, estudo técnico preliminar, se for o caso. Mas deverá ser feita uma pesquisa de preço. Essa é obrigatória. Eu preciso entender que contratar diretamente não significa contratar com qualquer preço. A administração vai ter que fazer uma pesquisa de preço, chegar no orçamento estimado, definir qual é o valor daquele objeto que está sendo contratado, vai ter que elaborar um termo de referência, justificando a necessidade, justificando a contratação sem licitação. Depois vai ter que ter declaração orçamentária, informando que a despesa tem adequação com a previsão orçamentária daquele órgão. Então, depois vai encaminhar para a elaboração da minuta do aviso e o parecer jurídico. Beleza. Nos casos da dispensa de valor, só da dispensa de valor que a lei diz isso, preferencialmente nas dispensas de valor, a administração pública vai ter que divulgar o aviso de dispensa, respeitar um intervalo mínimo de 3 dias úteis e abrir para propostas adicionais. Então, apesar de ser uma dispensa, não vai a administração pública escolher um sujeito e contratar com ele. Ela vai fazer todo o procedimento da dispensa, divulgar o aviso de dispensa, respeitar um prazo mínimo de 3 dias úteis e abrir para quem quiser trazer outras propostas. Então, é uma dispensa de licitação um pouquinho diferente quando se tratar de dispensa de valor, porque eu vou aceitar propostas adicionais para encontrar o melhor preço efetivamente, tá? O artigo 73 da lei diz que a contratação direta ilegal gera responsabilidade solidária do agente público e do particular beneficiado. Então, tanto o agente público quanto o particular beneficiado responderão pela contratação por dispensa ou inexigibilidade fora dos termos estabelecidos na Lei 14.133. Ok?
Maravilha. Daqui a um pouquinho eu volto para a gente falar sobre procedimentos auxiliares. Sai daí não.